Novas urnas eletrônicas com impressão simultânea do voto devem encarecer e tumultuar as eleições a partir do ano que vem. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os votos impressos custarão cerca de 2 bilhões e 500 mil reais aos cofres públicos nos próximos 10 anos. A expectativa é que o novo formato de urnas comece a funcionar nas eleições do ano que vem em algumas sessões eleitorais. Preocupado, melhor dizendo, com os custos do novo sistema, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, já discute, Vera, maneiras de adiar a impressão simultânea dos votos. O que você achou dessa questão? O que você acha dessa questão? Eu acho um absurdo isso, e aí eu sei que vai ser aquela polêmica nas redes sociais, no chat, porque já foi hoje de manhã, quando a gente tratou disso aqui no Jornal da Manhã. Tem muita teoria da conspiração envolvendo a urna eletrônica, e não tem nenhuma comprovação de fraude. Eu quero que desafie alguém a me dizer um caso comprovado de fraude eleitoral no Brasil. Não existe, desde a implementação da urna eletrônica. Você pode ver que as pesquisas erram aqui e ali, elas demoram em captar tendências, mas não tem uma grande discrepância, alguém que estivesse lá atrás e tenha sido eleito num sinal de fraude evidente, ou alguém que não aparecesse no radar, ou que aparecesse muito bem e não fosse eleito. Essa polêmica explodiu na eleição de 2014, quando houve uma eleição muito parelha entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. E eu acho que o PSDB contribuiu para esse folclore ao pedir recontagem de votos, ao pedir auditoria das urnas eletrônicas. Conclusão, a auditoria saiu, comprovou que não tinha havido nenhuma fraude e os tucanos tiveram que enfiar o rabo entre as pernas, neste caso, e voltar para casa. Assim como eles quase fizeram com a ação contra Dilma e o Temer, porque depois do impeachment eles queriam retirar a ação contra o Temer. Então, eu acho que você tem que pensar duas vezes antes de judicializar uma coisa como essa. Por quê? Porque agora criou-se essa lei puxadinho para se imprimir um voto na urna eletrônica, parece uma coisa lusitana, né? O voto é eletrônico, mas você tem que ter um papel. E o papel não está escrito em quem você votou. Então, ele não garante nada que o seu voto está só escrito que você votou, efetivamente. Ou seja, era uma conferência que já era feita pelos mesários. Eu não vejo sentido algum, encarece o processo, vai tornar uma coisa muito mais lenta, vai criar filas imensas. Eu acho uma burrice, para falar a verdade. O que você acha, Andreasa? Primeiro, há uma lei que não é de agora. Que não é de agora, ela é de 2015, que determina que ao voto eletrônico haja um equivalente impresso, em que sim está registrado o voto do cidadão, ele precisa conferir e avalizar. Não, porque isso é quebra de sigilo eleitoral. É muito importante que fique claro. Não tem em quem ele votou, não vai impresso em quem ele votou, está impresso que ele votou. Exato. Não, ele está impresso em quem ele votou, ele precisa confirmar, e aí isso é posto à parte. Por quê? Porque, Vera, que desde 1996, quando a urna eletrônica passou a ser usada, nunca houve uma fraude, porque é admitido que neste modelo não é possível fazer uma auditoria plena. Não é possível, simplesmente não é. Isso é pacífico. No Brasil, o Brasil é líder inconteste, reconhecido em duas coisas: em crime, em criminalidade e em sistema de apuração eleitoral. Eu fico desconfiado. Você tem algum elemento concreto para ficar desconfiado? Alguma eleição que você acha que alguém podia ter sido eleito? Não, queria meter eu só gostaria de poder falar sobre a minha desconfiança. Porque não é teoria da conspiração, é desconfiança, acho legítimo. Considerando o histórico de fraudes existentes no Brasil. Por exemplo, diziam que o Enem era seguro. Está aí, fraudado todo ano. Aqui no Brasil se manipula e se frauda sigilo bancário. Está aí o caso do caseiro Francenildo, basta um poderoso querer. Por que esse modelo existe no Brasil e só no Brasil entre as grandes democracias? Por que nos Estados Unidos o modelo é mecânico? O grande chave para um sistema eleitoral é a sua confiança, é ele ser transparente, é a população acreditar naquilo.
E a população brasileira não acredita. O sistema brasileiro pode ser o mais seguro, inviolável, pode ser intocável de fato, na prática. Mas ele não é percebido assim pelo eleitor, porque não é possível auditá-lo plenamente. Ah, mas com isso vai atrasar a apuração, vai demorar muito bem. Dane-se. A pressa em ter o resultado não é importante numa questão que é de segurança. Vai lá, Madu, eu já passo para você, Vera. Olha, o seguinte, você pode ter muito mais fraude, com certeza. Fraude sempre você pode ter, a possibilidade de fraude sempre existe em qualquer circunstância. Agora, na votação analógica, né, no famoso papelzinho X marcado na urna, o nome escrito, é muito mais fácil, pela natureza do processo, isso é muito mais fácil você ter fraude, né, quando você vai transcrever os mapas eleitorais, essas atas e tudo mais, é muito mais fácil que na votação eletrônica, digital. E na votação digital, ela é tão mais segura, né? Tão mais segura, que a mesma tecnologia que você supostamente pode usar para fraudar, você tem a mesma tecnologia para fazer a segurança, para fazer todo o controle da lisura do pleito. É ingênuo pensar que você não tem em paralelo sistemas de análise, de crítica, que ficam operando o tempo todo, né, algoritmos, que ficam fazendo a crítica das urnas. Portanto, é muito mais seguro a votação digital. E isso não quer dizer que não exista fraude. Mas não é uma coisa ou outra. Pode existir, sim. Mas deixa eu concluir. Não é uma coisa ou outra. Fraude o voto eletrônico com o voto impresso. Pior ainda, porque o voto é jogar dinheiro fora. É exato. É coisa de português, como diz. Como é que você reconta? Como é que você reconta uma votação? É coisa de brasileiro. Não, você reconta eletronicamente, você tem várias formas de cruzamento. Não, então você não reconta. Então você não reconta. Problema. Não, reconta. A segurança é muito maior do que na votação analógica, com caneta e mesa de apuração e essa coisa arada toda. É jogar dinheiro fora, é passar atestado de ignorância. Eu retiro até que a ideia é de português, porque os portugueses hoje, essa história de português ser burro, burros somos nós, que elegemos o Lula, a Dilma, né, o Michel Temer. Burros somos nós. Os portugueses têm que ser respeitados pela sua inteligência e operosidade. Esse negócio de voto impresso é burrice de brasileiro. Né? É outra jabuticaba que só faz encarecer o aparelho de Estado que já está quebrado. Vai, Vera. O Andreasa diz, por que os Estados Unidos não adotam? Porque a votação nos Estados Unidos é em tudo peculiar. Cada votação lá tem 200 plebiscitos incluídos, referendos. Você vota em cédulas que são quase livros, cadernos. É diferente. Vera, na França também. Ok, Andreasa, mas a gente é um modelo, é uma coisa que no Brasil funcionou e que é modelo para o resto do mundo. Que bom que a gente não precisa ter complexo de vira-lata em tudo. Não tem uma eleição que tenha evidências de fraude no Brasil, não existe desde a adoção da urna eletrônica, diferentemente de antes. A eleição de 86, que não tinha urna eletrônica, teve fraude, teve suspeita de fraude. As eleições antes, sim, porque ficavam aqueles delegados dos partidos tumultuando a apuração. A apuração levava dias. Espera só um minutinho. Outra coisa, eu visitei a sala cofre do TSE. Eu vi um a um os processos. Os terminais, eles são ligados a essa caixa... a essa sala-cofre, mas eles não estão na rede, não são passíveis de ser hackeados. Se você imprimir o voto, sabe o que vai acontecer? Sabe o que você vai fazer voltar no Brasil? Voto de cabresto. Porque o sujeito sai com o seu comprovantezinho ali e comprova para o político, para o bandido do PCC que ele foi lá e votou. O sujeito não sai com comprovante, Vera. Ele sai com o comprovante de que ele votou. Né? Não, são duas coisas... Não, ele sai com um recibinho como nós saímos hoje. De que nós votamos, não sai em quem nós votamos. Vocês estão confundindo. Não é o voto digital ou voto impresso. São duas coisas, para ficar bem claro, que se unem. Você faz o voto digital, o seu voto gera um papel impresso
que documentem quem você votou, você avaliza isso e isso fica reservado. Ninguém vê isso fora da sessão. Aliás, ninguém vê isso na sessão, só você. É a única forma de se recontar uma votação. Acho que estamos fazendo uma coisa regressiva. A recontagem eletrônica não é real. Vai, Madu. Ela é real. É que acontece o seguinte, é muito difícil para as pessoas aceitar algumas coisas assim do mundo contemporâneo, né? O brasileiro se amarra em um papelzinho. O brasileiro, ele não entra na cabeça dele que ele pode pagar a conta de luz, de gás, com código de barra, pelo celular. Ele acha que ele tem que ter um papelzinho na mão, né, para mostrar. E isso é dos dois lados, né? Porque do lado lá da companhia lá, o cara exige um papelzinho na mão. Quando é muito mais seguro, isso se prova estatisticamente, tecnologicamente, né? E sai muito mais barato você fazer todo o processo digital. E você conta e reconta quantas vezes quiser. Você pode pedir recontagem da urna específica. Você tem, entendeu? Só que é eletrônico. Não tem o papelzinho, o diacho do papelzinho. Pelo amor de Deus. Gente, já foram... Você pode pedir a recontagem. Já foram chamados hackers. É claro que você pode, eletrônico. E daí? Quer dizer, vocês estão aqui apresentando questões econômicas para mim. Não é só econômico. Encarece o processo. Não. Já ouvi outras de que demora. Um detalhe até. Para mim é o seguinte. Mas qual é o problema? É mais seguro. Me responda. Deixa eu fazer uma. Deixa eu apresentar uma pergunta. Que você parece que o Madureira parece que é o programador da urna, que é o senhor do sistema, que conhece o sistema. Não é o caso. Conhece tanto quanto todos nós. É uma fé na tecnologia, em que eu não tenho incondicionalmente. Então, a pergunta é a seguinte. Qual é o problema de uma vez existindo voto digital, uma vez havendo voto digital, tá, o voto lá digital feito como é hoje. Para além disso, há um adicional no papel depositado à parte para eventual apuração de fraude. Qual é o problema disso? Isso é uma segurança a mais. Meu Deus! Não vejo como segurança a mais, vejo como uma decisão puxadinho para atender a um reclamo difuso, sem nenhuma objetividade de que haveria uma possibilidade de fraude, sem que ninguém aponte, sendo que esse sistema já passou por várias e várias provas internacionais, inclusive de segurança. Já houve campeonato de hacker para tentar hackear o sistema e não conseguiu. A auditoria do PSDB, feita por técnicos indicados por eles e pedida por eles, não apontou nada de inseguro. Então eu acho que a gente está dando fé ao obscurantismo, à teoria passadista, regressiva. Eu acho que é isso, disso que se trata. É como se diz um plus a mais. Absolutamente com a Vera. Exatamente para acabar com a teoria da conspiração. Mas teoria da conspiração você não acaba cedendo a ela, porque senão fica um país irrazoável, irracional. Você gasta dinheiro à toa. O Brasil é um país da fraude. Mas aqui se frauda tudo. Mas não há a única coisa que não se frauda é o sistema eleitoral. Francamente, minha gente, a gente precisa ser mais desconfiado. Não, acho que a gente precisa ser menos credo. Parece a revolta da vacina. Tá bom o debate. Parece a revolta da vacina do Oswaldo Cruz. Também acho, exatamente. Cruz, eu tô achando que vocês são especialistas do sistema, vocês que programaram o troço. Porque se eu tô achando que você sabe de alguma fraude que a gente não sabe. Se o Marcelo Madureira, em quem eu acredito, me falar que ele é o programador, que ele é o criador do sistema, aí a gente vai avançar. Agora, botar a mão no fogo assim por um sistema que está na mão do TSE, sinceramente não. Vai continuar na mão do TSE, André. Calma aí, gente, só pra gente não falar em cima. Isso, mas com possibilidade de recontagem física, mecânica. Tô gostando do debate. Vai, Madu, você. Não, olha só. Essa discussão, ela fica meio bizantina, porque, primeiro, a Viela falou, a mecânica, a contagem manual, na verdade não é mecânica, ela é manual, né? O negócio feito da época dos gregos, né? Ela é, quando você vai, por exemplo, passar os números para o mapa geral, cara, tem milhões de formas de você roubar, fraudar. Na eleição eletrônica, eu afirmo, não existe processo que você não possa criar formas de fraude. Isso eu digo para você, existe no sistema bancário, no sistema financeiro.
Cara, são milhões e milhões de ataques por dia, e mais que isso, no sistema de segurança, nos sistemas que tratam da segurança da armada no mundo, você tem tentativas e às vezes são bem-sucedidas, mas do ponto de vista estatístico, elas comprovam que elas têm um nível de segurança maior do que o equivalente delas analógicas, ou seja, não digitais. É só isso, é uma questão mais ou menos de ciência, de conhecimento. Agora é impressionante. Tem umas coisas que não dá mais para aceitar. Medo de andar de avião, achar que tem que ter canhoto de votação eleitoral. Não, eu acho, medo de andar de avião é uma questão individual, pô. O cidadão tem ou não tem? A gente vai ficar legislando sobre o medo do sujeito? Eu tenho medo Madureira de andar de táxi. Autoritária. É estatístico. É estatístico, André. Bizantino, medo isso. de ataque terrorista. Não, é bizantino ter medo de ataque terrorista. Olha aqui. A chance que você tem de ser vítima de ataque terrorista é mesmo de ganhar na Mega Sena sozinho. Então faça, vai. Madureira, você é um democrata e um homem que conhece o mundo. Eu sou burro. Não tem ninguém burro aqui. Uma pergunta, uma questão objetiva. Você que é um cara que é viajado, que conhece o mundo. Me diga que grande país, que grande democracia funciona com sistema eleitoral eletrônico. Não, só o Brasil. Isso é um sofisma, Andreasa, você me desculpe. Não é porque nenhuma outra adota que o negócio não é seguro. Isso é um falso argumento, você sabe disso, né? Não é um falso argumento, é o argumento principal para que a gente desconfie. Não é. Nós aqui fazemos um programa em que nós apontamos diariamente a fraude brasileira, as dificuldades brasileiras, os problemas brasileiros. Andreasa, mas houve efetivamente, não é cheque em branco, o sistema é testado, ele foi testado inúmeras vezes, ele é adotado no Brasil desde 1990. 96. Não, começou em 90, indiscriminadamente em 96. É muito tempo. Então, não se tem notícia de fraude na vontade do eleitor nesse período. Termos o impresso equivalente. É a melhor forma de verificarmos a segurança do sistema. Sabe quem começou essa campanha no Brasil pela impressão do voto? Lá atrás? Leonel Brizola. Eu acho que é uma coisa tipicamente brizolista isso. Gente, olha aí, hein? Fraude. Quem diria que Carlos Andreasa, quem diria que um Andreasa um dia concordaria com o Brizola? Pois é. Mas olha aí, eu acho que o Brizola hoje em dia, por incrível que pareça, qualificaria o debate à esquerda. Pois é. Vai você, Madu, pra gente ir pro nosso comercial. Vai lá. Vai, Madu. Não, eu estou dizendo aqui, o Brizola faz falta. Aliás, vários personagens da nossa panorama político, né? Que você vê a pobreza que tem hoje, né? O Brizola com a verve dele, né? Ele imitando os jeitos do Moreira Franco e tal. Até como figura assim, comic relief, né? Alívio cômico, ele faz a maior falta, sim, né? Embora também eu não concorde com nada do Brizola, mas é isso, é sempre importante. Ele certamente daria mais consistência ao debate, principalmente da nossa esquerda hoje, que a gente tem que ouvir Gleisi Hoffmann, que é a nossa grande teórica. Pessoal, vai Andreasa, que eu preciso ir para o nosso break, vai lá. O melhor de tudo é eu falando, né, defendendo o meu ponto, e o Madureira lá no vídeo coçando a cabeleira, falando, ai meu Deus do céu.